Senhor, querida criança, estamos aqui para mais uma escola bíblica dominical. Vamos dar início fazendo oração. Senhor Jesus, estamos aqui na Tua presença, te agradecendo por tudo e pedindo a Tua proteção, a Tua graça preciosa, o Teu Espírito Santo, fica conosco, abençoe a cada família, Senhor, nos tome em Tuas mãos. Amém. Nós trouxemos uma história, que está nessa lição, sobre Noé, que está no início da Bíblia, no capítulo 7 de Gênesis. Então, nós vamos ver o assunto. Noé, um pregador ousado. E o textuário nos diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos 6 e 23. Queridos, vocês conhecem essa história bíblica, pois nós sabemos que foi Deus quem criou todas as coisas. Deus é o dono da criação. Então, a Bíblia nos diz que Deus criou o homem, também a mulher, conforme a sua imagem e semelhança. Então, olhe, vamos ver. Deus criou o homem, a mulher, bonito, não foi? Deus, tudo que fez foi perfeito. Imagine, Deus criou uma orelhinha, não foi? Deus não fez um orelhão grande. Deus fez o nariz perfeito, bonito. Deus fez a boca, não é? Então, Deus fez tudo bonito. E Deus fez o homem para o seu louvor, para a sua adoração. Quando nós falamos homem, também a mulher, Então, foi para a sua adoração. Mas não foi assim que a humanidade fez. O povo cresceu na terra, ficou muita gente, e depois que cresceram, sabe o que aconteceu? Começaram a ficar rebelde, começaram a pecar. E Deus não estava satisfeito com isso. Deus ficou muito triste com a ação da humanidade. Porque Deus criou para a sua adoração, para o seu louvor. Mas o homem estava cada dia rebelde. Sabe quem Deus viu fiel? Noé, e sua família, seus filhos, sua esposa. Então, seus filhos eram Sem, Cã e Jafé. Eram pessoas que amavam a Deus. Então, Deus
uma forma de Deus castigar o povo foi mandando Noé construir uma arca, porque ia mandar um dilúvio. Mas, olhe, as pessoas, então Deus resolveu livrar Noé e sua família, não é? Colocar dentro da arca. Então Noé começou a construir, a fazer a arca e avisando o povo que Deus ia mandar um dilúvio, que Deus ia castigá-lo. Mas o povo não estava preocupado com isso. O povo não se importava. O povo queria festa, banquete, o povo queria só divertimento. E Noé sempre avisando: Deus vai mandar um dilúvio, Deus vai destruir a terra. E quando Noé termina de construir a arca, fez uma arca grande, não é? Fez a arca grande, começou a colocar. Deus disse a Noé que também colocasse os animais, fossem para a arca, Noé, sua esposa, seus filhos e as esposas de seus filhos. Então, quando preparou tudo que colocou, a família também começou a colocar os animais. Queridos, eu trouxe um visual aqui para vocês verem. Olha, a arca, não é? E os animais chegando para entrar na arca, não é? E o povo? O povo não estava nem preocupado. Não é? Infelizmente, as pessoas não deram ouvido à mensagem de Noé e começaram a sofrer as consequências de suas escolhas. Né? Naquele dia, Deus ordenou aos animais que entrassem na arca de 2 em 2, macho e fêmea. Então, olha, queridos, de cada um a sua espécie, né? Então, Deus mandou o elefante, não é? E o elefante, macho e fêmea. Deus mandou a girafa, macho e fêmea. Então, começaram a entrar na arca. Olha, muitos duvidaram de Noé. Muitos duvidaram de Noé, zombaram de sua fé. Outros achavam que Noé estava louco. Como seria possível tudo isso ser verdade? Até que chegou o tão esperado dia, não é? Chegou o tão esperado dia. O sol escureceu e veio sobre a terra muita chuva. Muita chuva. Sabe quantos dias choveu? 40 dias e 40 noites. Não é? Então, a água transbordou e começou a cobrir todos os montes. Vamos ver. Olha aqui a situação das pessoas. Olha, queridos, todas as pessoas os povos começaram a morrer. Então, morria muita gente. Olha, somente escapou Noé e sua família que estava dentro da arca e os animais. O patriarca e sua família passaram mais de 1 ano dentro da arca. Quando saíram, a primeira coisa que Noé fez foi um altar de adoração ao Senhor. Noé fez um altar e começou a adorar a Deus, não é? Olhe, ele fez um holocausto, foi tão precioso que subiu aos céus o holocausto que Noé ofereceu a Deus. Então, a misericórdia divina é dada aos obedientes.
Você viu? Noé era um homem justo e reto e andava com Deus, não é? Então, por isso que ele se tornou um pregador ousado. Deus abençoou a Noé e seus filhos e disse: enchei a terra e multiplicai-vos. Não é? Então, olhem, agora Deus diz que faz uma aliança. Deus fez uma aliança, disse: eu faço uma aliança com vocês, que nunca mais o dilúvio irá destruir a terra. Não é? Nunca mais o dilúvio irá destruir a terra. E ele colocou o arco celeste, que nós também chamamos de arco-íris, não é? Arco-íris. Então, queridos, olha, Deus livrou Noé e sua família porque eles eram diferentes, eles faziam a vontade de Deus. Então, nós devemos também obedecer à palavra de Deus, ser um exemplo e fazer tudo correto, não é verdade? Olhe, Deus não tem prazer em pessoas que fazem coisas erradas. É por isso que Deus livrou Noé e sua família, não é? Então, o homem, Deus destruiu porque o homem era mau. Não era a vontade de Deus, o pensamento de Deus, de castigar a humanidade dessa maneira, pois Deus queria era a regeneração. Deus queria que as pessoas fossem fiel e obedientes, porque Deus ia abençoar grandemente, não é? Então, é um privilégio nosso, é um privilégio, nós temos que ter de ser obediente a Deus, de conhecer a sua palavra, não é? Deus é tão bom que nos dá esse privilégio de nós adorá-lo e ser cheio do Espírito Santo e amar a sua palavra cada dia. Por isso, querida criança, nós temos que ser exemplo. Que Deus abençoe e vamos ouvir a tia Janúbia. Vamos ouvir um hino e logo após a tia Janúbia também nos dará uma palavra. Você tem um Salvador. Andar com Deus é mesmo bom demais. Você se torna um bom amigo até dos animais. Andar com Deus é mesmo muito bom. Enquanto o mundo
está perdido, você tem um Salvador. Andar com Deus é mesmo bom demais. Você se torna um bom amigo até dos animais. Noé, homem justo e bom, ele andava com Deus. Um homem muito especial, ele andava com Deus. Ele andava com Deus. Nossa história, né, que tia Sônia já contou para vocês. Eu vou só complementar algumas coisas, mas o título da nossa lição de hoje é Noé, um pregador ousado. E o nosso textuário de hoje está escrito no livro de Romanos, no capítulo 6, e o versículo 23, que diz: Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, como tia Sônia já falou para vocês sobre a história de Noé, né, a gente viu que Noé recebeu uma grande e uma difícil também missão. Né? Noé era um homem justo, era um homem reto. Isso não quer dizer que Noé era um homem perfeito e que não errava, mas que ele era um homem verdadeiro e que buscava, em todos os sentidos da sua vida, agradar a Deus, agradar ao Senhor. E Noé, ele viveu num tempo em que os homens eram muito maus. Os homens, eles praticavam muita maldade no mundo. Tinha muita violência, era muita discussão, eram muitas as brigas. As pessoas, elas não queriam saber de Deus. Elas não queriam agradar ao Senhor, não buscavam seguir a sua palavra, obedecer à palavra de Deus. E com isso, Deus ficou muito desgostoso com aquela atitude das pessoas. E Deus se aborreceu. E, por causa disso, ele preparou um plano especial de salvação para Noé e sua família. E castigaria os demais, aqueles que viviam em desobediência, aqueles que viviam distante do seu caminho. Né? No livro de Salmo, no Salmo 1 e o verso 6 está escrito que o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, Deus tinha um plano de salvação para a vida de Noé e sua família, mas aqueles que viviam distante do Senhor seriam castigados. Então, Deus falou com Noé e contou o plano de salvação, que foi o que tia Sônia já falou para vocês, sobre a arca que Noé e sua família construíram. Né? Era uma arca enorme. A arca diz que tinha uns 150 metros de comprimento, tinha 25 metros de largura e até 3 andares. Então, era algo enorme. As pessoas zombavam de Noé e de sua família que estavam construindo, porque não acreditavam naquela história. Mas Noé construiu, e vocês já sabem como aconteceu a história, que os animais entraram na arca, Noé e sua família, e começou a chuva, e as pessoas foram castigadas. Mesmo antes disso tudo acontecer, Noé, ele se ocupava em falar para as pessoas do juízo de Deus. Noé ainda tinha a preocupação de contar para as pessoas e de falar da salvação através da arca. Mas nem mesmo assim as pessoas acreditaram em Noé. Zombavam dele, ignoravam e continuavam praticando coisas pecaminosas, as coisas que não agradavam a Deus. Então, elas zombavam de Noé, não acreditavam nele, não acreditavam que Deus realmente ia mandar a chuva sobre a terra e ia acontecer o dilúvio que castigaria as pessoas que andassem em desacordo com a sua palavra. Então, ainda hoje, assim como naquele tempo de Noé, ainda hoje as pessoas, elas também vivem muitas práticas que são contrárias à palavra de Deus. E muitos que ainda ouvem o ensino bíblico, mas eles ignoram o amor de Deus e o sacrifício do seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário para
nos remir de todos os nossos pecados e nos dá uma garantia da vida eterna, né, em Cristo, no Senhor. Então, Deus castigou a desobediência daquele povo. Deus castiga a desobediência, né? Ainda hoje, o Senhor, Ele adverte o homem sobre o castigo eterno que virá. E por causa do pecado e da desobediência do homem, assim como era naquele tempo de Noé. Mas, mesmo o Senhor advertendo as pessoas, elas ignoram, elas são indiferentes. Mesmo centenas de anos depois que aconteceu a história de Noé, ainda hoje o homem, ele ignora a advertência do Senhor, a palavra de Deus, dizendo que o castigo virá. Mas o Senhor, Ele vai julgar o mundo e Ele vai castigar aqueles que vivem em desobediência. E nós vamos nos proteger. E nos proteger como? A gente se protege em Cristo Jesus. A gente se protege no nosso Salvador. E o que nós podemos fazer, crianças, para melhorar a nossa nação, que vive em tanta maldade, que vive cometendo coisas que desagradam ao Senhor, que vivem brigando, que vivem matando, roubando, só praticando coisas que não condizem com a palavra de Deus. A única maneira de nós podermos ajudar a nossa nação é fazendo o quê? Orando, intercedendo por nossa nação e, principalmente, pregando o Evangelho de salvação às pessoas. Para as pessoas que estão perto de nós, para a nossa família, às vezes um amiguinho nosso vizinho, na nossa escola, a todas as pessoas que estão perto de nós, nós podemos fazer isso, pregar às pessoas, falar do Senhor Jesus, né? Então, só assim a gente consegue mudar a nossa nação. E como aconteceu nos dias de Noé, muitos não darão crédito às nossas palavras, muitos não darão crédito à nossa pregação. Muitas pessoas podem até chegar a zombar de nós, mas o Espírito Santo, ele nos dará força e poder para continuar testemunhando do Senhor Jesus. Tia Sônia falou assim que a gente deve ser um exemplo também, porque muitas das vezes o nosso exemplo de vida, ele fala mais alto do que as nossas próprias palavras. E realmente é assim, através da nossa vida, muitas pessoas, elas podem ser alcançadas por Jesus. Por isso, eu devo ser um exemplo. Você deve ser um exemplo, criança, onde quer que você esteja, na sua casa, na rua onde você mora, na sua escola. Seja um exemplo, seja um grande exemplo de uma criança que obedece ao Senhor, que segue os caminhos do Senhor. E assim nós também estamos pregando a palavra de Deus para as pessoas, para que elas se conscientizem e assim voltem para o Senhor e assim comecem a viver uma vida no Senhor, uma vida pertinho de Deus, sabendo que aqueles que estão distantes e aqueles que não obedecem à sua palavra, elas sofrerão o castigo, porque ele virá. Mas nós que estamos perto do Senhor, almejamos um dia todos chegar no céu. Então, para que nós possamos melhorar isso, fazer algo por nossa nação, nunca devamos nos esquecer que a gente tem que orar por nossa nação, e também pregar a palavra de Deus. E ser um exemplo na vida das pessoas, ser um exemplo de verdadeiro cristão, aqueles que obedecem à palavra de Deus. Amém? Então, que Deus abençoe a vida de vocês, que essa palavra fique no coração de vocês e que brote sementes na vida de vocês. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Antes disso, a gente vai orar encerrando e logo após vocês ficam adorando ao Senhor através de mais um louvor. Então, feche seus olhos, baixe sua cabeça e ore comigo. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por esse momento tão importante em que passamos aqui para aprendermos mais da Tua palavra, Senhor. Que essa palavra, Senhor, fique no coração guardadinho
de cada criança, e que elas possam praticar isso, e que essas crianças, Senhor, sejam exemplos de verdadeiros cristãos na sua família, na sua escola, na sua rua, aonde quer que elas vá, Senhor, que elas possam, Senhor, ser exemplo de crente, exemplo de verdadeiro cristão, aquele que te segue. E abençoa cada criança e sua família, nos guarda, nos protege, nos livra de todo mal. Amém. Deus abençoe sua vida.